Professor, os Estados Unidos aprovaram formalmente um acordo nuclear e que é considerado histórico, né? Uma decisão de Donald Trump que permite que a Arábia Saudita enriqueça, que eu estava agora há pouco mostrando para vocês, permita que a Arábia Saudita, que é uma parceira dos Estados Unidos, enriqueça urânio, sem adotar restrições internacionais que impedem o desenvolvimento de armas nucleares. Professor, bugou minha cabeça agora, porque o debate não é para o Irã não poder desenvolver sem limite, mas por que com a Arábia Saudita poderia? Veja, essa situação ainda carece de uma explicação mais ampla por parte tanto da Arábia Saudita quanto dos Estados Unidos. A Arábia Saudita já vinha sinalizando a intenção de enriquecer urânio, inclusive para fins militares, caso o Irã continuasse no seu programa de desenvolvimento, né? Então seria uma forma de contrapor essa possibilidade do Irã e também diante da perspectiva, já que se comenta há muitos anos, da existência de bombas nucleares em Israel. Nada isso confirmado em Israel. Mas esse acordo com os Estados Unidos permite o enriquecimento de urânio por parte da Arábia Saudita, é um acordo de 30 anos, sem que haja essa supervisão internacional. Não fica claro até onde a Arábia Saudita poderá caminhar nesse enriquecimento. Se é um enriquecimento simplesmente para fins pacíficos, né, em torno aí de 20% para a geração de energia elétrica em usinas nucleares, ou se será um enriquecimento aí ao redor de 90% ou mais, né, para desenvolvimento de armas nucleares. Então isso não fica claro. Foram solicitadas informações, esclarecimentos junto ao governo americano, junto ao governo da Arábia Saudita, mas esses esclarecimentos, essas informações não foram fornecidas. De qualquer forma, isso vai ser feito sob a supervisão dos Estados Unidos. Imagina-se que os Estados Unidos não permitirão que a Arábia Saudita desenvolva armas nucleares. Mas como é um acordo muito longo, são 30 anos, bastante tempo, né? Não se pode afirmar que isso não virá a acontecer. Ou seja, é algo preocupante porque aumenta a escalada de armas, né, ou a possibilidade de armas nucleares no Oriente Médio. Professor, até enquanto eu mostro para o pessoal que nos assiste, a Arábia Saudita, que é um território gigantesco, o que exatamente, então, algumas questões não ficaram claras, mas o que exatamente a gente já consegue entender? Não, essas regras foram mais bem explicadas. Veja, esse enriquecimento ele vai ocorrer, não se sabe ainda em que medida, conforme eu disse, né, em qual a intensidade do enriquecimento. A Arábia Saudita ela poderá utilizar isso numa função não militar para a geração de energia elétrica, que inclusive era um dos pleitos do Irã. Recentemente teve a infraestrutura de uma usina nuclear em construção no Irã, ela foi atacada pelos Estados Unidos. O Irã alegava, falou, não, eu estou construindo essa usina simplesmente para a geração de energia elétrica. O que causa, né, uma certa estranheza, porque tanto a Arábia Saudita quanto o Irã são grandes produtores de petróleo e utilizam usinas termoelétricas abastecidas com óleo combustível ou gás para a geração de energia elétrica. Então não haveria, em princípio, a necessidade de explorar a energia nuclear para essa finalidade, aí alheio a qualquer questão ambiental. Mas causa uma preocupação realmente muito grande essa possibilidade, né, desse acordo ele vigorar e qual vai ser, né, o caminho que a Arábia Saudita vai tomar em relação a isso com a anuência do governo americano. Inclusive, a gente falou sobre a Arábia Saudita e uma outra questão nesta semana, no que diz respeito ao Iêmen, porque o Iêmen faz fronteira, né, com a Arábia Saudita, e o grupo armado, o Houthis, que é sustentado pelo Irã, que eles estavam ali dizendo, a gente vai bloquear essa passagem de petróleo aqui de vocês, a gente vai causar um problema se tais coisas não forem feitas. Então, tem esta questão do enriquecimento que o senhor nos explica, sem contar aquilo que a gente já estava acompanhando. Até fazendo rapidamente aqui, está no meu site hoje um exercício de retórica considerando o que Henry Kissinger faria para tentar celebrar a paz entre Estados Unidos e o Irã. Henry Kissinger, que foi um dos grandes negociadores de vários acordos de paz, de uma reaproximação dos Estados Unidos e China no século passado, né, do arrefecimento aí das relações com a União Soviética, enfim.
ele teve uma participação muito grande, por vezes polêmica, mas era um grande estrategista. Então, o que ele faria hoje para negociar essa paz? Professor, enquanto o senhor fala com a gente, acabei de receber a informação que Donald Trump escreveu alguma coisa sobre o Oriente Médio. Então, aproveitando já o que nós estamos aqui conversando com o professor Pedro Cortes, foi dito agora. Então, eu vou passar aqui do ladinho do professor para compartilhar com vocês. Atenção, então, uma fala do presidente dos Estados Unidos. A partir deste momento, sempre que a República Islâmica do Irã disparar contra um navio no Estreito de Hormuz, seja por míssil, foguete, drone ou qualquer outro dispositivo ou arma, os Estados Unidos bombardearão e destruirão uma ponte ou uma usina elétrica, incluindo aquelas localizadas próximas ou dentro da capital, Teherã. Agradeço sua atenção, presidente Donald Trump. Então, dizendo que se o Irã disparar contra algum navio no Estreito de Hormuz, por qualquer que seja a ferramenta bélica, eles vão destruir uma ponte ou uma usina elétrica. Professor, qual é o impacto disso aqui? O senhor estava falando agora mesmo, né, sobre essas questões de energia. Veja, existe um problema muito grande no Irã porque ele não tem hoje uma liderança unificada. Tá? Ele tem vários grupos que têm posicionamentos um pouco diferentes em relação a como dar sequência a essa questão de guerra com os Estados Unidos, se caminha para a paz ou para um conflito aberto. Veja, o Irã ele sabe que não vai conseguir ganhar essa guerra, mas ele pode transformar essa guerra em algo muito custoso para os Estados Unidos, como realmente vem acontecendo. Então, é possível ainda que algum grupo faça esses disparos e o Trump falou, olha, a gente vai retaliar atingindo infraestrutura civil, ou seja, pontes usadas para transporte, usinas hidrelétricas que são usadas para abastecimento, ou seja, vai penalizar diretamente a população civil do país. Ou seja, cada vez mais fica difícil prospectar uma paz, mesmo que seja temporária, né, a situação parece que se encaminha para um conflito permanente aí ao longo de muito tempo e com isso a cotação do petróleo vai se acomodar em valores muito altos, com prejuízo a todos. Até a gente tem que ficar atento aqui, não sei quanto é que está o dólar agora, mas a partir dessa mensagem aqui pode ser que a gente veja inclusive uma oscilação na cotação da moeda. Bom, professor Pedro Cortes, muito obrigada, nosso analista de clima e meio ambiente e também trazendo aqui um olhar, porque geração de energia, você atacar um local que produz energia para um país é uma estratégia de guerra, assim como a gente vê entre Ucrânia e Rússia. Brent quase $95 o barril. Quase $95 o barril de Brent. Vamos ver então se isso vai mudar ao longo do dia. Professor, obrigada. 10 horas 17 minutos.